Companheiros, nós vamos trabalhar hoje um tema que nós encontramos no Evangelho de Jesus e que, dentro da doutrina espírita, é muito emblemático para nós, porque, segundo a nossa interpretação, nós vamos encontrar nas conversas de Jesus e Nicodemos material para pensarmos acerca da reencarnação. Maria Amélia, quem é o Nicodemos? Nicodemos é uma figura que tem muito a ver conosco. E nós vamos ver nas 3 etapas que nós vamos estudar aqui hoje, como nós podemos e muitas vezes visualizamos o Nicodemos, como em tantas outras personagens da Bíblia. A gente se encontra muito em Pedro, a gente se encontra muito em Judas, nós nos encontramos muito em Maria Madalena e em tantos outros personagens, não é assim? E com Nicodemos é a mesma coisa. Quem é essa figura que nós encontramos no Evangelho de João? Somente o Evangelho de João cita Nicodemos por 3 vezes. Primeiro, quando ele encontra-se com Jesus à noite. Segundo, quando ele começa a defender, segundo as leis mosaicas, Jesus, antes ali de Jesus ser preso, ser julgado, e depois ajudando a José de Arimateia a arrumar o cadáver e a sepultar Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, era um homem muito influente à sua época. Nas pesquisas que a gente fez, nos falava que era um homem muito rico, muito bem situado, muito correto, uma pessoa extraordinária e um entendedor e um mestre, né? Membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio, para os hebreus, era uma espécie de corte, até jurídica, mas também onde se interpretavam as leis. Tudo era levado para o Sinédrio. Apesar da Galileia, a Judeia e toda aquela região ali da Palestina ser a época de Jesus e depois também por muitos e muitos anos depois ser propriedade de Roma, como a metade do mundo conhecia naquela época, Roma era a grande dominadora, mas o jeito de governar romano, a estratégia de Roma era muito sábio nesse sentido. Em Jerusalém, em Israel, como eles sabiam do fanatismo religioso que os judeus tinham, eles deixavam as questões relativas aos costumes daquele povo, as questões relativas à religião judaica, por conta desse Sinédrio. Eles davam autonomia para o Sinédrio, para que eles interpretassem suas leis, para que eles julgassem da sua forma as pessoas de acordo com elas. Né? E ali também, no Sinédrio, se falavam das leis, as leis mosaicas, que estavam no Pentateuco mosaico, nos 5 livros de Moisés. Então, Nicodemos era da seita dos fariseus. Os fariseus eram muito conhecidos por serem intérpretes rigorosos da lei. Tanto é que em várias passagens evangélicas nós vemos o quê? Os fariseus, entre aspas, tentando Jesus. Os fariseus fazendo um laço de armadilha para que Jesus caísse, para que no final acontecesse o que realmente aconteceu. A morte de Jesus, porque eles queriam isso.
porque Jesus veio balançar as estruturas já aceitas, já determinadas pelas leis mosaicas e pelos vários profetas que vieram depois de Moisés, que também eram parte da lei que aquele povo seguia. Então era o Sinédrio, que regulava essas leis, era o Sinédrio que ajustava a conduta do povo. E Nicodemos era um achó, segundo a literatura, o que, na verdade, seria uma espécie de governador. Então, realmente, uma pessoa bastante influente, uma pessoa de bastante cultura. E o que acontece com esse Nicodemos? Pela passagem de João, nós entendemos que ele deve ter ficado extremamente mexido com esse tal de Jesus. Esse mestre estava colocando coisas muito importantes, muito diferentes. E ele, o conhecedor das leis mosaicas, o conhecedor dos profetas, ficou intrigado com aquele homem. Então ele quis conhecer mais. Ele quis saber quem era esse homem. Quem era esse Nazareno? Não é? Porque ele, mesmo tendo nascido em Belém, Jesus era considerado Nazareno porque vivia na cidade de Nazaré. E Nazaré era uma vila completamente desrespeitada pelos israelitas. Né? Que diziam de Jesus, o que de bom viria de Nazaré? Isso está nas Escrituras, está na Bíblia. Então vejam só, esse Nazareno, esse homem vindo de origem tão humilde, que não era filho, não era parente de nenhum dos grandes sacerdotes dos templos, das sinagogas, nem do Sinédrio. Quem era esse homem? E esse Nicodemos resolveu vê-lo. Mas é o tipo de coisa que dá problema, né? O alto membro do Sinédrio ir atrás desse marceneiro, desse carpinteiro, sem eira nem beira. O que poderiam falar? A gente vê isso ainda hoje. Principalmente nas nossas casas espíritas, onde nós ainda lutamos, com preconceito. Às vezes chega uma pessoa até a nossa casa e a gente pergunta: quem é você? Veio pela primeira vez? De onde você é? Eu sou de Bambuí. Sim. Você está em visita? Não, eu vim aqui porque me indicaram essa casa espírita. Aí a gente diz, mas por que você não vai à casa espírita em Bambuí? Ao centro espírita Amor e Luz? Você sabe como que é, né? Minha família é muito protestante, é muito católica. Ou as pessoas podem comentar. Não é assim? Não tem esse tipo de preconceito? Como muita gente sai de Arcos e vai para terreiro de Candomblé em Salvador. Né? Vai no centro espírita que é na fazenda, que é mais escondidinho. Acho que o Nicodemos estava passando por uma situação assim. Tanto é que nós encontramos a fala de João o seguinte: e havia entre os fariseus um homem, Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? Esse Jesus tinha mexido com Nicodemos. Ele falou assim: você é mestre, você um guru, é alguém assim que veio realmente enviado pelo Pai, porque ninguém faz os sinais que você faz se não for o
mestre. Que sinais eram esses, Afran? Tudo aquilo que ele deixou para a gente, nas curas, a didática que já tinha naquela época, a pedagogia. Sim, mas os sinais realmente é isso que você falou. É a questão mais das curas. Aquilo, gente, era altamente impactante. Né? Os paralíticos andavam, os cegos viam, os leprosos se limpavam das suas pústulas. Quer dizer, se não fosse alguém muito superior, não faria isso. E o Nicodemos, refletiu, mas ele queria conhecer esse ser. Mas aí é aquilo que nós falamos anteriormente. Poxa, mas ele era príncipe entre os judeus, ele era um governador, e de repente, ir durante o dia, junto com a multidão, ir na casa de Pedro, na casa de Lázaro, ali onde se reuniam as pessoas com Jesus, procurá-lo. Então o que aconteceu? Ele resolveu que iria à noite. Foi mais ou menos escondido. Deu para perceber, gente? Ele foi escondido, por quê? Estava receoso, certamente, do que poderia acontecer com a sua reputação, acontecer com o seu lugar dentro do Sinédrio. Mas ele foi. Porque Jesus estava fazendo muitos sinais, ensinando muitas coisas diferentes, e ele queria saber quem era aquele homem. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele falou 2 vezes, em verdade, ele reafirmou aquilo, né? Aí ele já vai jogando logo uma lição para Nicodemos. Então você pensa assim, poxa, eu não perguntei nada. Como assim? Mas Jesus já colocou para ele algo muito sério. Em verdade, eu vos digo, se não nasceres de novo, não vereis o reino dos céus. Em verdade, se vocês forem perguntar para alguns outros nossos irmãos de outras crenças, eles darão uma outra interpretação bem diferente do que o Espiritismo nos dá. Mas nós estamos na casa espírita, né, galera? Nós vamos falar da nossa interpretação. Muitas pessoas dizem, quando Jesus fala isso, em verdade vos digo, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. As pessoas colocam que é o nascimento do homem novo. Então, como assim? Você vai nascer de novo. Esse homem velho aqui vai morrer e vai ressurgir um homem novo. Mas as orientações de Jesus continuam. Ele diz assim: primeiro Nicodemos toma-se de surpresa. Os judeus tinham uma concepção vaga de reencarnação, mas com o nome de ressurreição. Tá? Porque reencarnação... Ressurreição. Porque reencarnação foi um termo cunhado por Allan Kardec em 1857. Apesar de que a ideia já era bastante antiga. Então, havia uma vaga entendimento dos judeus acerca dessa reencarnação. Aí, o Nicodemos pergunta a Jesus, mas como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, torná-lo a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, vocês percebem por aí que ele entendeu vagamente, não tudo, mas entendeu vagamente que era o processo de voltar para a carne. Porque, mas como é que é isso? Ele só não estava entendendo o mecanismo do renascimento.
Ele não estava entendendo. Aí ele pergunta a Jesus como pode ser isso? Como um homem já sendo velho poderá tornar ao ventre de sua mãe? Ao que Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver te dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Depois Nicodemos: mas como pode ser isso? Ele ainda não entendeu bem. Como pode ser isso? Aí Jesus fala: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Então vejam que Jesus o provoca também. Quer dizer, estava faltando a ele o entendimento de algo. Porque ele era o mestre das leis, ele era um fariseu, ele era membro do Sinédrio e não sabia daquelas coisas. Então vejam bem, Andréia, as pessoas fazem a interpretação, a concepção desse nascer de novo como o surgimento desse homem novo. Mas ele fala assim: olha, eu tenho que nascer da água. Nascer da água. O que você acha que é o nascer da água? O nosso próprio corpo. 95% do nosso corpo é água. Olha como é que esse menino está estudando. Então vejam só, é necessário nascer de novo. Não é 95%, mas 70% do nosso corpo, 70% é água. Andréia, o bebê fica envolto. Qual que é o envoltório? Onde o bebê fica na barriga da mãe? O que tem lá dentro? A água. O líquido amniótico, que é a água. Então vejam só, essas interpretações são interessantes, porque realmente você fala assim: olha, eu nasci de novo depois que me encontrei com Jesus. Depois que eu assimilei o conteúdo de Jesus. Nasci de novo, sou outra pessoa. Ok, é uma interpretação interessante. Mas como a gente vai colocar isso que Jesus fala? É necessário nascer da água. É necessário, companheiros, que nós retomemos um novo corpo. Retomemos um novo corpo, o que Allan Kardec chama de reencarnação. A ação de entrar novamente no corpo. Mas isso é invenção do Kardec? Não. Essa crença na reencarnação existia anteriormente a Kardec? Existia, só que a gente foi ter conhecimento depois do Kardec. Tá. Existia onde? Até antes de Jesus já existia. Sim. Vamos lá. Onde? Luciano Fiorini. É uma crença antiga. Por mais que nós achemos que é coisa do senhor Allan Kardec, não. Nós vamos encontrar nos Vedas, 1500 anos antes de Cristo, o mais antigo livro da humanidade, referência à reencarnação. Falando que nós iremos ficar presos às cadeias dos renascimentos enquanto não melhorarmos o nosso espírito. Nós vamos encontrar a crença na reencarnação também com Krishna, também na Índia, que era um profeta que foi criado pelos mestres do Himalaia. Krishna, um dos fundadores do hinduísmo, também fala de reencarnação antes de Jesus. Nós
nós vamos encontrar Sócrates e Platão na antiga Grécia, né? 400 anos de Jesus falando de reencarnação. Nós vamos encontrar os sacerdotes druidas ali no sul da Espanha, da França, também reencarnacionistas, como os antigos egípcios também, os chineses. Todos eles falam de reencarnação, de voltar realmente no corpo físico. Isso a gente não sei. E depois Jesus veio falando esse negócio para Nicodemos. É necessário nascer de novo para que encontremos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Buda, eu esqueci de falar de Buda, né? Buda também, fundador do budismo, diz que nós não sairemos da roda dos renascimentos enquanto não atingirmos o nirvana. Rosana, o que é o nirvana? O nirvana, gente, é o mesmo reino de Deus que Jesus falava. Então a gente percebe que as doutrinas antigas da humanidade traziam o pensamento de Deus por vários mestres diferentes. Então, se Buda falava que o reino dos céus era nirvana, Jesus trouxe uma outra terminologia, mas que é o que é o reino de Deus. Que lugar é o reino de Deus, Irene? Mais especificamente, vamos lá. A perfeição. O reino de Deus é a perfeição nossa, como diz a Irene. É aqui mesmo, pode ser em qualquer lugar. Então, enquanto nós não encontrarmos essa plenitude, esse reino de Deus, nós ainda vamos ter que passar pelos renascimentos, desencarnos, renascimentos, porque numa existência tão pequena, de 80, 90, até 100 anos, nós não conseguimos aperfeiçoar o nosso espírito de tal forma que não há arestas a aparar. Nós não conseguimos aperfeiçoar todas as potencialidades do nosso espírito. Então é necessário nascer de novo. Luiz, todos esses missionários que chegaram até aqui, os profetas do Velho Testamento, todos eles são referenciados numa pergunta no livro Consolador, em que o Emmanuel responde, é perguntado para eles se todos os profetas, e todas essas referências, se tinham uma instrução do Cristo. Ele fala que a instrução é direta. Todos esses livros, Jeremias, Isaías, etc., todos a coordenação direta do Cristo. Então, ele está falando aí o que ele já falou há 3 anos atrás, antes dele encarnar aqui na Terra. O que faz todo sentido. No livro A Caminho da Luz, nós entendemos que Jesus é o governador espiritual do planeta. Há 4 milhões de anos atrás, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar com uma imensa bola de fogo, Jesus já havia sido escolhido para ser o Cristo deste planeta Terra aqui. Daniel, só tem um Cristo? Acho que não mesmo. Há esse Cristo que veio aqui para o planeta, a quem nós chamamos Jesus, como existem muitos outros Cristos, olhando por orbes, por planetas distantes. E o nosso foi Jesus. Então, quer dizer, qual que é o pensamento? É um, Afrânio. É um só, que veio através desses diversos mestres, nessas diversas épocas da humanidade. Mas, em algum momento, em dado momento da história da humanidade, nós não estávamos ainda tão prontos a assimilar a ideia da reencarnação. Tanto é que Nicodemos falou assim, Senhor, como é que pode ser isso? Aí Jesus, mas você, que é mestre em Israel, não sabe disso, não entende? Aí você
pensa assim, e o populacho? E as pessoas menos cultas, menos afeitas ao estudo das leis? Aí é que não entendi mesmo. Então nós vemos aqui, no primeiro momento de Nicodemos com Jesus, algumas parecenças dele conosco, né? Incerteza. Ele achou interessante aquele homem, mas ele estava incerto, né? Talvez o preconceito, porque ele foi ter com ele à noite o medo de ser julgado, o medo de ser excluído, talvez, do ambiente que naturalmente ele vivia, porque era um doutor da lei. Então nós podemos perceber esses momentos de Nicodemos. Dá para perceber, gente? Nessa primeira fala. Né? A busca do conhecimento, né, ele conseguiu vencer essa situação. Ele não foi só vulgarmente falando, por causa disso, né? Ele foi buscar conhecimento. Ele tinha suas incertezas, mas ele viu que ali havia ouro. Né? A primeira fala dele com Cristo já denota isso, que ele coloca, olha, ninguém faria o que tu fazes se não fosse mestres. E foi seguindo. No segundo momento do contato de Nicodemos com Jesus, nós já vemos um Nicodemos um pouco diferente. Um Nicodemos que sai em defesa do Cristo. Vamos ler aqui. Assim entre o povo havia dissensão, né? Brigas, discórdias, por causa de Jesus, por causa dele. E alguns dele queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que não os trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais do sinédrio, ou dos sacerdotes das sinagogas, ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, detalhe entre parênteses, perguntou-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram, és tu também da Galileia? Examinas e verá que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Como eu falei anteriormente, né? A Galileia era muito discriminada. Na Galileia, a cidade de Nazaré, onde Jesus vivia, olha o que ele falou, você também é da Galileia, por isso você está defendendo esse Galileu? Da Galileia nada vem que preste. Então aqui, o que aconteceu? Eles estavam levando para o sinédrio, para aquele lugar de julgamento, onde o Nicodemos tinha sua força, tinha o seu lugar, foram levar para eles. Olha, o que nós temos que fazer? Nós temos que prender esse homem. Por quê? Porque ele contrariava, gente, os interesses dos fariseus, os interesses romanos. Porque ele falava que ele vinha ser o dirigente daquele povo, mas Roma entendia aquilo mal, né? Não via com bons olhos. Quem era o dono daquela terra? De todo Israel? Era o povo romano. E vinha aquele homem dizendo que era, que
que ele estava propondo um reinado diferente. Então havia muito incômodo. Como é que ele chamava os fariseus? Assim, na lata, hipócritas. Todos calados por fora e cheios de podridões por dentro. Porque eles, como eu falei anteriormente, eles tinham muito hábito de seguir estritamente a lei. Mas não tinham amorosidade, não seguiam o bem. Era só aquelas coisas menores, mas que eles colocavam muito peso. Jesus curava no sábado, tinha que matar. Aí Jesus perguntou para eles, olha, quem de vocês aí, se o boi seu cair numa vala, não vai retirar no dia de sábado? Todo mundo ficou calado, né? Todo mundo ficou quieto. Então Jesus, ele falava de uma forma muito contundente, muito firme, com essas pessoas que passavam uma imagem de santidade, mas na verdade não eram. E nesse segundo momento, então, nós vamos ver que Nicodemos já estava diferente. Aqui, a incerteza deu lugar à certeza. Nenhum homem falou como esse homem fala. Aqui ele já parte para a defesa do Cristo. Ele era membro do Sinédrio. No Sinédrio se julgavam as questões todas, até as criminais. Ele falou assim, gente, mas não está na lei que antes da pessoa ser julgada, executada, ela precisa ser pelo menos ouvida, esse homem foi levado a julgamento. Isso não é correto. Então ele já saiu para a defesa do Cristo. Ele já mostrou uma transformação. Ele aqui, se nós vemos o Nicodemos que mostrou fragilidade, aqui nós vemos o Nicodemos, que mostrou coragem. Aqui, no primeiro momento, ele não teve essa coragem, essa firmeza de se dizer seguidor do Cristo. Ele não saiu em defesa dele. Foi ter com ele à noite. Mas aqui, no segundo momento, ele já havia então se convertido. Se convertido a ponto de colocar sua cara a tapa. Para os principais do Sinédrio. Talvez quando nós temos alguns pontos de contato, quando nós achamos, quando nós nos encontramos com o Mestre, ponto de contato com Nicodemos, com tranquilidade. Quando nós nos encantamos pela palavra de Jesus, nós temos certeza, passamos a ter fé. Depois que você passa a ter fé, é mais do que natural que nós procuremos equalizar nossas certezas com nossa conduta. Isso aí que o bicho pega, né, Janaína? Que é mais difícil. Você acredita no que Jesus falou? Você acredita que o Espiritismo te diz? Você faz o que Jesus falou? Não é mesmo, né? Sim. Mas aqui a gente vê uma mudança de conduta. Uma mudança de conduta. Uma aceitação daquele homem aos princípios que Jesus colocou para ele. E essa questão aqui, gente, da coragem. Nós precisamos ter coragem de expor o nosso
pensamento, se ele é um pensamento crítico. Serve para nós espíritas. Muitas vezes nós não temos coragem de proclamar a nossa fé espírita. Bonitinho. Lá na sua sala, na faculdade, você falava que era espírita. Falávamos. Quando estava dentro da ação, falava. Agora, acontece assim: tem lugar. Não sai falando se não estiver no assunto, não é de vergonha. Tem preguiça de explicar, entendeu? Vou dar uma outra palestra para você, André. Aquela que Jesus fala assim: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não. A gente tem uma oportunidade, vamos sim, falar da nossa fé. O que nós estamos fazendo de errado? Em pleno século XXI, as pessoas discordarem, isso aí é coisa do demônio, você acha? Nossa, porque então esse demônio está me ajudando demais. O que é misturar as coisas? Quando a gente diz que é espírita, são espíritos iguais a essas pessoas de um outro tipo, sabe? Espíritos que fazem coisas, sabe? Que têm poderes de mudar o destino, de fazer mal às pessoas, de conseguir o que querem. Aí essa é a ideia. Bom, primeiro as pessoas não sabem nem o que é o espiritismo, também não sabem o que é Umbanda, nem o Candomblé, não é? Então, a gente precisa explicar. Só um instantinho, às vezes as pessoas já me perguntaram: você mexe com aquilo? Com aquilo o quê? Eu gosto dessas coisas. Você vai lá ainda, Cris? Eu vou aonde, Cássia? A pessoa tem que me falar. No centro espírita, claro que eu vou pular luz na minha vida. Não é? Então, o que é o espiritismo? Outro dia, no nosso trabalho lá na cadeia na APAC, um garoto novo. Porque os mais velhos já sabem que eu não sou boa da cabeça, sabe, Sônia? Então, e sabem a minha religião. Então eu faltava explicando o versículo, né? E dentro do espiritismo, não sei o quê, falei do entendimento de Jesus, mas questão assim. Aí a professora: você é espírita? Professor, mas por que você está falando esse negócio de Jesus aí? Tipo assim, para ele, espiritismo e Jesus, nada a ver. Eu falei assim: nossa, mas Jesus é o eixo central da nossa religião, da nossa doutrina. Não é não. O que você sabe de espiritismo? Não, assim, aí o pessoal começa a gaguejar e fala: eu sei alguma coisa, que tem uns 40 anos que eu estudo. Então eu sei alguma coisa. Falar para as pessoas, Maria Amélia, o que você instigá-las a dizer, o que você sabe? Por que esse julgamento? E muitas vezes as pessoas são hipócritas nesse sentido. Eu não posso ir à casa espírita ali, eu acho que você está errado, não sei o quê. E terreiro de Umbanda, aí fora. Há uns anos atrás, uma amiga nossa de uma cidade vizinha, médium, com uma mediunidade impressionante, a gente orientando-a para começar a estudar, desenvolvimento da mediunidade dela, e a sogra dela fazendo um terrorismo terrível com ela. Era de uma outra religião, enfim. E eu gosto de conhecer muitas coisas. Fiquei sabendo de um médium de efeito físico no terreiro de Umbanda aqui em Aço. Fui lá conhecer. Quando eu cheguei lá, bem, quem estava lá? A sogra da minha amiga. A sogra da minha amiga. Então vejam só, lá na cidade dela, né? Eu vou à missa e quero que a minha família toda vá, que não está errado, ser espírita não está certo, mas não sei as razões. Ela estava lá no terreiro de Umbanda. Ela ficou bem vermelha quando me viu, né? E eu ainda fiz questão de cumprimentá-la, que eu não sou fácil.
né? Eu não tenho muita evolução espiritual, não. Enfim, a gente lida realmente com esse preconceito. Mas, gente, em pleno século XXI, nós temos leis que nos garantem a liberdade de credo, de falar o que a gente pensa. Por que eu vou ter medo? Por que eu acho que não vou ser aceito? A gente é aceito sim. Aceito na turma da faculdade. E se aquela pessoa, André, se aquela turminha não te aceitou por você ser espírita, aquela turminha não te merece. Né? Eu não sou aqui de Arcos, mas graças a Deus a vida inteira tive muitos amigos em todos os ambientes onde eu me inseri. E eu sempre levantei bandeira da doutrina espírita. Né? Na minha faculdade, num trabalho de linguística, sobre preferências, o que eu falei? Movimento espírita. A minha preferência, eu gosto disso daqui, esse aqui que me faz alegre. Quer me fazer rir? Você me chamar para ir no encontro, eu vou. Encontro espírita onde? Né? Eu vou. Em 1980, quem era nascido? Fiquei sabendo de um encontro espírita em um bar. Nunca tinha ouvido falar. Liguei com uma pessoa, sabe? Pessoal, eu estou querendo ir aí no encontro, você podia me receber? Recebe, minha filha. Me recebeu lá de madrugada. Um pessoal que eu nunca tinha visto na vida. Cheguei lá, Cássia, quem estava lá foi o Raul Teixeira. O Raul Teixeira falou, o que você está fazendo aqui? Né? Por quê? É longe pra caramba, mas é o que eu gosto. Então, eu falo das coisas que a doutrina, que Jesus me ensinou, porque eu já consegui essa fé. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza na reencarnação. Eu tenho certeza que Nicodemo, Jesus falou a Nicodemos sobre a reencarnação. É necessário nascer de novo. Eu tenho certeza disso. Agora, se a pessoa fala assim, não, você está errada, porque outras correntes colocam que esse nascer de novo, que essa água é a água do batismo. Né? E eu falo assim, olha, amizade continua mesma. A minha crença é essa, a sua é daquela forma. Então a gente precisa se posicionar. Até porque, gente, o que nós estamos fazendo errado? De vir lá à casa espírita, de fazer sopa para os pobres, fazer a campanha do quilo, fazer evangelização para a criança, fazer feira de livro espírita. O que há de errado nisso? Agora eu tenho que me enquadrar no que uma sociedade me dita como boa norma, como boa reflexão. Que isso? Aqui nesse momento nós já vemos Nicodemos com coragem. Por quê? Ele já havia sido convertido por Jesus. Ele já tinha entendido que esse Jesus era top de linha, como diz o Afrânio, né? Ele era top. Ele coloca aqui, homem algum fez o que esse homem fez. Então o que eu tenho que fazer? Me bandear para o lado dele. E foi o que Nicodemos fez. Afrânio, não deixei você falar. A nossa companheira falou isso sobre uma certa confusão. A gente vê isso também no movimento espírita. O cidadão fala assim, eu sou espírita kardecista. Dá a ideia que é uma coisa separada da outra. Nós temos uma... Se você olhar na programação aqui, tem todo ano uma chamada O que o Espiritismo não é. E é uma palestra muito interessante porque ela tira todas essas questões. As pessoas vinculam o kardecismo a Umbanda, a Candomblé. No começo do Espiritismo no Brasil, houve essa confusão. Hoje já não existe mais. As pessoas que procuram aquele conhecimento que o Nicodemos fez. Porque faz uma confusão danada e é, para mim, quase que a base do preconceito com relação ao espiritismo. Que a pessoa não conhece pelo fato de não conhecer. Então ele já é coisa do demônio, faz essas coisas erradas, né? Caso o namorado é marido ou a esposa, ou a namorada acredita, isso aqui.
Tem gente que acha que isso é espiritismo. Então essa palestra é muito interessante, ela abre bem Na verdade, essas outras religiões, a Umbanda, o Candomblé, o Vale do Amanhecer e algumas outras, têm em comum, como ponto de contato com a doutrina, a questão do mediunismo. E alguns também acreditam na reencarnação. Eu acho que toda religião tem uma certa linha de pensamento parecida. A gente acredita nos espíritos, né? Os guias, os evangélicos têm a expressão, não sei o quê. Para mim não passa também de espírito. Os católicos acreditam, por exemplo, na aparição de santos. O que são os santos? Eu costumo falar, igual minha família toda é católica, e falam, né? De espírito, ver espírito, não sei o quê, apesar de ter gente anda baixando santos de tudo qualquer lugar. E eu falo que é isso, o santo não é nada mais que uma pessoa que viveu, que está morta, né? E que eles voltaram como santo, ou seja, é espírito a mesma coisa. Os católicos, né, fazem romarias para ir a Fátima, onde os pastores, eu sabia até o nome, Francisco, não sei quem, e as irmãs, viam Nossa Senhora. Como é que isto é aceito? É mediunismo, porque eles viram quem? Maria Santíssima. Ela desencarnou, faz tempo. Né? O que a renovação carismática tem feito? Trabalhar com espíritos. O que os evangélicos fazem? Né? É trabalhar com espíritos. Só que nós nomeamos claramente, falamos objetivamente, explicamos totalmente o fenômeno da mediunidade, Amélie, como de tantos outros. Né? Então a gente precisa esclarecer as pessoas. Pois não? Eu acho que a ruptura e a diferença entra nesse ponto. As outras religiões defendem nessa parte do nascer da água e introduzem em todas as pessoas a questão do batismo. Aí sim, nasceu da água, então pronto, né? Tá ali, pecado original. O espiritismo não, é da ressurreição. Então é aí que existe a diferença, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que não foi batizada. E aí você dizer que não, aquele batismo tem significado nenhum. Então as outras religiões, inclusive as evangélicas, que fazem os rios, se apegam a isso para poder manter os crentes com eles, né? As pessoas com eles. Porque dentro da teoria deles tem mais sentido. Né? Porque eu vou entrar para essa igreja, eu aceitei Jesus, aí eu acho que nascer de novo pela água, então eu acho que aquele batismo ali tem mais coerência. O batismo do nascituro, ele vai alcançar o reino dos céus só por aquilo ali? Às vezes, né? No correr da vida, sai um menino danado pra caramba, você fala, não, ele foi batizado. Né? E quem não é batizado também, viu, gente? Sai gente de menor qualidade. Lá em casa tem 4 bacuri que nunca foram batizados, e eles são gente boa. João Batista fazia aquele ritual justamente chamando as pessoas ao arrependimento. João Batista tentava fazer com aquele simbolismo que a pessoa se arrependesse. Né? Isaías, o profeta Isaías já falava que havia de vir aquele que iria aparar as veredas do Senhor, que era João Batista. Então, João Batista pregava o arrependimento para que as pessoas abrissem um pouco a mente, porque Jesus que viria. Aí João Batista falou assim, mas aquele que vir após mim, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Né? Então, era um simbolismo, um ritual. Não que aquela água tenha necessariamente um valor de transformação efetiva. Porque eu posso entrar na água e continuar a mesma pessoa corrupta, indecente, caluniadora, viciada de antes. Não é?
Então a questão é a transformação interior, é alcançar esse reino dos céus pelas coisas que Nicodemos fez em si mesmo depois do encontro com Jesus. Ele se converteu realmente e falou, não, eu vou defender esse homem. Né? Pode ser à custa até de minha vida. E segundo as tradições, Everton, o Nicodemos foi realmente depois que Jesus morreu, né? Continuou sendo um discípulo dele e ele foi sacrificado. Ele foi martirizado também. E a Igreja Católica até o chama, né, de São Nicodemos. E ao final da vida de Jesus, como a gente faz uma gentileza, como a gente saúda os grandes mestres, como a gente faz com quem nós amamos, ele fez também com Jesus. Realmente a defesa dele não adiantou nada. Mataram o mestre dele. Então, a última coisa que ele poderia fazer para o mestre, né? Uma coisa sensível, foi exatamente requerer, junto com José de Arimateia, o corpo de Jesus para sepultá-lo. Isso também, Roberto, requereu coragem. Por quê? O que aconteceu com o pessoal quando Jesus estava lá na cruz? Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Vazaram, né? Como diriam os meninos. Ficou João e Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, lá na cruz. Cadê o resto? Pedro que dizia, Senhor, estarei contigo sempre. Ele falou, Pedro, fala isso não, meu filho. Você vai me negar. Que isso, Senhor? Jesus perguntava, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou desesperado. Mas por que ele duvida de mim? Porque Jesus conhecia Pedro como conhece todas as nossas fragilidades. E ele sabia que ali havia fragilidade. Mas também que aquele homem era pedra. E sobre aquela pedra ele ergueria a igreja dele. Ele falou isso para Pedro. E depois então que Jesus morre, que Pedro acorda, meu Deus, o que eu fiz. E ele foi o servo fiel até o final. Né? Então, como última gentileza ao mestre, Nicodemos então ajudou a sepultar Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos era o governador, né, que havia permitido que o povo escolhesse, porque na época da festa poderia escolher, né, entre dois malfeitores, e a turba, a multidão escolheu Barrabás e o mataram. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Então, quer dizer, Arimateia e Nicodemos tinham certas parecenças. Né? Arimateia, mais ou menos como Nicodemos, tinha um certo medo de assumir aquele amor por Jesus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Mirra é um pó aromático, né? E aloés é uma erva também aromática. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, essa grande quantidade de mirra e outras ervas aromáticas mostravam que realmente Nicodemos era um homem de posses, né? Porque aquilo custava muito caro à época, e então eles untaram Jesus e o enfaixaram exatamente como era o costume hebraico.
Eu vejo que, naquele momento final, ele conseguiu, né, vencer, como também no momento da defesa, e ir fazer as últimas homenagens àquele mestre. Então vejam só, como nós encontramos em nós mesmos pontos de coincidência com Nicodemos. Aqui, ele já se expôs ao sacrifício. Ele se expôs ao sacrifício. Daniel, hoje em dia, 2017, Jesus nos pede esse tipo de sacrifício? Da nossa própria vida? Depende de onde você mora, né? Entendi nada. Me explica, depende de onde você mora. Como assim? O pessoal mora na Síria. Tá. Faz sentido. Faz sentido. Eu que não me localizei. Realmente. Aqui na nossa região não tem isso, né? Então vejam só. Jesus nos pede esse sacrifício que pediu aos apóstolos, aos discípulos, como Nicodemos, né, foi sacrificado? Não. Jesus nos pede hoje, Rosânia, o sacrifício da nossa inércia, do nosso comodismo, da nossa preguiça, da nossa zona de conforto. Chama para trabalhar. Chama para ir de encontro a esse Jesus, de propagar esse Jesus, como eu falei, né, anteriormente. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Gente, vamos no encontro. Vamos fazer esse trabalho com as crianças lá da periferia. Não, mas aí é difícil. Mas cada um de nós vai arrumar uma desculpa para não ir. E eu vou fazer uma palestra aqui, viu, Afane, que eu gostei demais, sobre o desculpismo. André viu, né, André? Na quinta-feira nós falamos. Uma passagem do Espírito Emmanuel que está inserido no livro Palavras de Vida Eterna. O capítulo se chama Desculpismo, que ele tirou de onde? Da parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia, um certo homem, né, Deus, que é a figuração de Deus, vai e faz um convite a todos para que eles se fartem com o pão do Senhor. Então venha a minha ceia. E depois ainda mandou um servo, está na hora da ceia, pode vir. Aí um se excusou, quer dizer, eu me recusei. Nossa, eu tenho um campo. Comprei um campo. Não dá não. Nossa, não dá para eu ir. Eu comprei 5 juntas de boi. Não dá para eu ir. Eu me casei. Eu tive filho. Como é que eu vou? Então, são os nossos desculpismos. Né? Eu não faço esse trabalho do bem por um mundo melhor. Por isso. Cada um vai arrumar. Eu trabalho demais. A minha família não me apoia. Não é? Eu tenho clube. Eu tenho futebol. Olha o flamenguista ali, ó. Tenho certeza que você propôs para ele não veio porque é flamenguista, é o jogo do Flamengo. Brincadeira, né? Mas assim, eu tenho reunião na terça, eu vou ser passista, mas é o dia do meu futebol. Então, quer dizer, não dá para jogar futebol no outro dia. Então, quando a gente pensa em Nicodemos e em tantos outros que se expuseram ao sacrifício por Jesus, pensemos que hoje Jesus só nos pede sacrifício de sairmos da nossa zona de conforto para, como Nicodemos, encontrá-lo realmente. E pensarmos também na questão proposta por Jesus a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Nós somos reencarnacionistas? Você é reencarnacionista, Regina? Nós acreditamos
acreditamos efetivamente na reencarnação? O que nós estamos fazendo na nossa reencarnação? Eu estou aproveitando? Então, todas essas questões nós precisamos de pensar. Não é só falar assim, nossa, Jesus faz reencarnação aqui para Nicodemos. Mas eu pensar também o que eu estou fazendo da minha reencarnação. Se eu estou aproveitando esse tempo bendito, não é? Se eu amo e venero e respeito e cuido daqueles que me deram a bênção da reencarnação, meu pai e minha mãe, ou se eu vivo as rusgas com eles, o quê? Como é que está sendo a nossa conduta? Não é? Porque muitas vezes nós fazemos exatamente como os discípulos fizeram. Eu amo muito a Jesus, mas quando ele precisa de mim, eu dou linha, eu não atendo ao chamado. Então, meus amigos, que todos nós possamos meditar um pouco mais acerca das passagens evangélicas aqui estudadas, né? Vocês vão encontrar João capítulo 7, João no capítulo 19, a história de Nicodemos ben Gurion, que era realmente o nome dele, onde nós vamos ter mais chance, na leitura da Bíblia, de ver alguns pormenores que o tempo hoje não nos faculta trabalharmos integralmente. Espero que a gente tenha dado uma luz nesse assunto e nós agradecemos a todos a presença. Que Jesus nos leve novamente para os nossos lares, encontrando lá a harmonia e a paz. Alguém gostaria de fazer a prece final? Que silêncio tumular. Que silêncio. Então vamos finalizando, gente. Depois nós temos o passe para quem tiver necessidade. O passe é uma transfusão de energias feita pelos médiuns ali na cabine. Nós agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui livremente, refletindo acerca do seu nome, enquanto tantos daqueles que vieram, nos antecederam na caminhada, tiveram que estudar a Tua Palavra, estudar o Espiritismo, às escondidas, por causa da perseguição. Então nós te agradecemos porque hoje nós de peito aberto podemos falar da nossa crença. Nós agradecemos a esses espíritos amigos que nos ajudam no nosso progresso, nas nossas decisões, nos nossos momentos de fragilidade. Que todos esses espíritos que vieram aqui em tratamento saiam-se reconfortados nessa noite de paz, nessa noite de reflexão. Que assim seja.